2022. 9h05, mais uma entrevista aqui na nossa série com os candidatos à cadeira do Senado, que se abre agora na eleição de 2022 por São Paulo. Lembrando que cada estado tem 3 representantes no Senado Federal. Dessa vez é uma cadeira apenas que está em jogo. Quem está hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é Janaína Pascoal, deputada estadual, candidata ao Senado pelo PRTB. Candidata, bom dia, muito obrigada por ter vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, agradeço imensamente o convite e a oportunidade, cumprimentando a todos da equipe e as pessoas que nos acompanham. Queria começar perguntando para a senhora o seguinte, a senhora foi eleita em 2018 com uma votação muito significativa, deputada estadual, e agora concorre ao Senado, que é uma eleição mais difícil, porque é apenas uma cadeira em jogo e há adversários ali muito relevantes do ponto de vista político. Por que a senhora escolheu o Senado e não, por exemplo, a Câmara Federal? Porque eu sou uma pessoa que tem uma formação jurídica consistente, sou advogada, sou professora de direito, tenho uma história, né, de lutas pelas garantias individuais, nunca me dobrei aos poderosos de plantão, né, sejam eles quem forem, e eu entendo que esse perfil independente e técnico é necessário no Senado. Se eu estivesse pensando na minha segurança pessoal, eu me lançaria ou a reeleição para a Assembleia, que é um ambiente que eu conheço bem, eu gosto do trabalho na Assembleia, eu entendo que eu fortaleci o Legislativo Estadual, né, defendendo junto aos meus colegas projetos de conteúdo nos termos da Constituição Federal. Hoje a Assembleia não é uma casa onde só se fazem projetos para homenagear ou para dar nome de rua ou fazer semana disso ou daquilo, né? Nós discutimos pautas. Então eu poderia sair à reeleição, muito provavelmente não teria dificuldade. Poderia me candidatar à Câmara Federal. Mas eu entendo que o meu perfil é necessário no Senado. Eu vejo um Senado muito omisso, um Senado apagado, um Senado subserviente, seja ao Executivo, seja ao Supremo Tribunal Federal, que tem extrapolado das suas competências reiteradamente e o Senado calado, né? Eu nem estou falando necessariamente em fazer impeachment, porém ocupar o espaço que é previsto para o Senado na Constituição Federal. Eu me sinto capacitada para isso, por isso decidi colocar meu nome à disposição, né? Estou numa campanha muito difícil, porque nenhum dos partidos grandes quis me dar legenda, queriam me usar para ser puxadora de deputado federal, né? Para levar mais fundo eleitoral, que é algo que eu critico, mais tempo de TV. Então eu estou numa eleição muito difícil, mandando fazer santinho com os meus recursos, contratando alguns colaboradores com os meus recursos, enfrentando pessoas que têm milhões de dinheiro público, né, para jogar fora, porque é isso que se faz durante as campanhas. Pessoas que estão expostas o tempo todo na TV. Então eu estou dependendo do boca a boca. Mas acho que é importante, porque eu não quero ter o sentimento de omissão, entendem? Eu me sinto muito bem em estar dando para o povo uma opção consistente, técnica, né, de coragem e de independência. A Thaís mencionou, né, a senhora foi muito bem votada, foi a mais votada aqui para deputada estadual, mais de 2 milhões de votos, né? Sim. Eu me lembro bem daquela ocasião, até a senhora esteve aqui logo depois da eleição para conversar conosco. Agora, o cenário dessa eleição de 2022 me parece que é um pouco diferente, né? E no debate aqui da Band presidencial, nós vimos muito essa questão da mulher ser aflorada, né? Defesa da pauta da mulher, interesses. Me parece que isso chamou um pouco a atenção das pessoas. A senhora acha que é por aí? A senhora espera ganhar voto por ser mulher? Esse é um debate necessário? Estão extrapolando nesse tema na tua visão? Como é que a senhora enxerga esse eleitorado feminino que hoje é predominante no Brasil? Sim. Tem mais mulher votando do que homem. Sim, eu nunca utilizei o fato de ser mulher para nada, né? E não compactuo com o discurso vitimista. Mas nós não podemos fugir de uma realidade, tá? Por exemplo, eu tenho certeza que se eu fosse homem, eu teria conseguido a legenda nos partidos grandes com tranquilidade. E se eu fosse um homem, né, mais dado a negociatas, melhor ainda. Então, às vezes eu fico em dúvida se as dificuldades que eu sofro, que são muitas, elas se devem ao fato de eu ser mulher ou ao fato de eu ser uma pessoa que não faz conchavos. Eu não vou falar a palavra acordo,
Porque você pode sentar, expor a sua ideia, ouvir a ideia do outro colega, chegar num denominador comum, mas com chave eu não faço. Eu não troco voto por cargo, ou por poder, ou por emenda, né? Aqui em São Paulo nunca trabalhei com as emendas voluntárias, que são o orçamento secreto de São Paulo. Tem orçamento secreto em São Paulo, eu nunca aceitei participar disso. Então eu fico com dúvidas às vezes, se é o fato de eu ser mulher, ou se é o fato de eu ser uma pessoa muito transparente, muito defensora da legislação, né, do que é correto, ou as duas coisas juntas. O que me incomodou muito nesse processo foi o fato de homens me telefonarem, mandarem intermediários me telefonarem, para propor que eu, a pessoa com maior votação na história, fosse suplente de pessoas que ou não passaram pelas urnas, ou passaram e não foram bem-sucedidas. Então, é muito natural no ambiente político ligar para uma mulher e dizer que ela tem que ser vice ou que ela tem que ser suplente. Entende? Então, assim, essa minha candidatura, independentemente do resultado, ela é importante por dar uma opção de independência e correção para a população, que pode escolher ou não, mas é importante para mostrar para as meninas, para as adolescentes, para as próprias candidatas que estão padecendo, é muito duro, que a gente não precisa se submeter a isso, né? Que a gente pode lutar com as armas que tem, com transparência, mas que não precisa, sabe? A mulher na política, ela tem que pedir licença o tempo inteiro. Candidata, aqui é a Sônia Blota, um prazer tê-la conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está nos acompanhando, nós estamos conversando com a candidata ao Senado, Janaína Pascoal, pelo PRTB. E eu gostaria de saber como é que a senhora enxerga hoje o papel do Senado, inclusive para melhorar essa confusão institucional que a gente tem assistido, que a gente está vivendo no momento. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário parece que não estão se entendendo muito bem. O que a senhora pensa disso? Sim, houve um apequenar do Poder Legislativo, do Senado em especial, e um agigantamento do Supremo Tribunal Federal, mas não no sentido positivo, né? O Supremo Tribunal Federal hoje interfere em todas as questões. Eu vou dar um exemplo menos ideológico, porque geralmente as pessoas falam, é o Bolsonaro contra o Supremo. Não é disso que eu estou falando. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o novo piso da enfermagem. Houve a sanção. Não foi uma aprovação de última hora. Esse tema foi debatido à exaustão no Congresso Nacional. Pois bem, o ministro Barroso, numa canetada, né, sem ouvir as outras partes, sem fazer uma audiência, nada, ele suspendeu algo que o Congresso tinha acabado de aprovar. Esse tipo de atuação não está, né, constitucionalmente alicerçada. Então, estou trazendo um tema que não é Bolsonaro contra a Suprema para as pessoas perceberem os riscos que nós estamos correndo, né? Cada poder tem o seu papel. É o Senado que precisa se levantar e mostrar para o Supremo Tribunal Federal que os ministros não podem tudo. Não é só o Supremo que não pode tudo, são os ministros, porque em regra, né, e tem até estudos acadêmicos sobre isso, as decisões partem do Supremo, decisões monocráticas, decisões isoladas. Então são homens e mulheres, isoladamente, que mandam mais do que um Congresso Nacional inteiro, do que um presidente ou uma presidente da República, né, eleitos com mais de 50 milhões de votos, porque essa, né, é a história aí das últimas eleições. Então eles precisam compreender que tem limitação. E o que nós vemos no Senado? Um Senado de joelhos, um Senado acuado, um Senado omisso. Com todo respeito, os nossos senadores calados, cada um com as suas pautas pessoais ali, mas nunca falando pelo Estado de São Paulo. Então eu quero verbalizar a indignação e a grandeza do Estado de São Paulo no Senado Federal. E eu entendo respeitosamente que os concorrentes não vão fazer esse papel, né? Pelo seu perfil, pelo seu histórico. Então, é nesse sentido. Aliás, então, já que a senhora citou os concorrentes, candidata Janaína Pascoal, deputada estadual, candidata ao Senado pelo PRTB. Hoje nós tivemos a divulgação de uma pesquisa eleitoral para o Senado. É a pesquisa feita pelo Instituto Quest, 2.000 entrevistas.
pessoais entre os dias 2 e 5 de setembro, margem de erro de 2 pontos percentuais. Houve nessa pesquisa uma aproximação entre Márcio França, que estava bem mais na frente na última pesquisa, e Marcos Pontes, que é o candidato do PL, o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Márcio França, 25, Marcos Pontes, 23. A candidatura da senhora aparece nessa pesquisa com 7% das intenções de voto, Edson Aparecido 2%, Aldo Rebelo 2%. Os demais candidatos têm 1 ou 0, não pontuaram. O que eu queria perguntar para a senhora aqui, mediante esse quadro, Marcos Pontes, o astronauta, ex-ministro, é hoje o candidato oficial do presidente Jair Bolsonaro. Na eleição de 2018, aqueles candidatos que estavam mais ligados ao bolsonarismo tiveram votações extraordinárias. Foi o caso da senhora, foi o caso de Eduardo Bolsonaro também para Câmara Federal em São Paulo, ambos com mais de 2 milhões de votos. O que é que aconteceu entre a senhora e a gestão do presidente Bolsonaro, entre a figura do presidente Bolsonaro? Qual que é a sua percepção hoje sobre o governo? Porque esse voto que poderia estar na sua candidatura hoje vai no candidato que se coloca como candidato oficial do presidente. Vamos por partes. Já em 2018, antes da eleição, eu fiz um discurso na convenção do PSL dizendo, né, que nós teríamos que governar para uma pluralidade. Eu deixei muito claro para o presidente e para os eleitores que eu não era e não sou uma bolsonarista, que eu sou uma defensora de várias pautas que coincidem com as do presidente, defensora da vida, defensora da infância, da família, as liberdades. Então eu acho que eu fui muito transparente de que eu era uma pessoa com pensamento próprio. E é isso que eu estou oferecendo à nação e ao povo de São Paulo. Eu não sei, por exemplo, o que pensa, né? Eu sei que o candidato que está na frente é o candidato do Lula, negou isso em 2018, mas agora está exposto. Então eu fico, às vezes, em dúvida, né? Quando é que ele faltou com a verdade? Foi em 2018 ou é agora? Eu tenho o mesmo discurso, podem pegar e comparar. As pessoas falam que eu sou Ruth e Raquel, né? Mas isso não é verdade. Eu defendo as mesmas ideias, inclusive tem essas ideias escritas em livro. Com relação ao candidato do presidente, a obscuridade é maior. Porque ele não fala de nenhuma das pautas que são caras ao próprio bolsonarismo. Ele não fala. Ele é um ser humano, eu não quero desrespeitá-lo aqui, mas que está preso no passado. Ele só fala sobre uma viagem que ele fez há 3 décadas, ou 2 décadas, 3 décadas, né? Foi 2000, né? Duas décadas, foi comecinho entendeu? Dos anos 2000. Então uma pessoa que está presa, o horário eleitoral é o tempo inteiro ele flutuando. Eu fico até me perguntando, será que as pessoas estão hipnotizadas? Porque ele fica flutuando no horário eleitoral. O que ele pensa de proteção da vida? Como é que ele vai reagir se o ex-presidente Lula for eleito, né, a pessoa que financiou a viagem dele? Então, essas perguntas indigestas e desconfortáveis não são feitas a ele. Eu ouvi muito, quando eu decidi lançar meu nome ao Senado, que para ganhar como senador tem que estar atrelado ou a um presidente, um candidato à presidência, ou um candidato ao governo. De certa forma, eu estou testando isso. Né? Pode ser que no dia seguinte da eleição as pessoas riam e digam, olha aí, você tentou enfrentar, você contestou. Eu estou contestando mesmo, porque eu entendo que precisa ser contestado. E as pessoas precisam entender que não dá para votar, vamos dizer assim, em bloco. Cada cargo tem um perfil. É necessário analisar os perfis dos vários candidatos aos diversos cargos. Né? A pesquisa está ruim para o meu lado, eu não nego, não sou uma pessoa encastelada, né? Tenho o pé bem no chão. Mas o que vale, né, é a apuração, é a contagem do último voto. Claro. Deputada, deixa eu te perguntar sobre imposto, porque um senador vai ter que fazer votações lá a respeito de impostos. A gente tem essa ideia de fazer uma reforma tributária, reforma administrativa, né? Mas isso às vezes não anda na celeridade com que a população espera. A senhora é favorável, por exemplo, a manter essas taxas do ICMS como estão hoje aqui para os estados, como é para São Paulo? A senhora tem alguma outra ideia de se recolher impostos? A senhora vê possibilidade de se reduzir impostos e como que isso seria?
Eu vejo possibilidade de redução de impostos, sim, com incentivo à produção, com incentivo à geração de empregos. Entendo que é necessário diminuir o número, não só as alíquotas, mas o número de impostos. Hoje, quem produz vive uma situação de muita insegurança, né? Eu, na condição de advogada, acompanhei situações do empresário, pequeno empresário, geralmente, que é o que sofre mais, ser autuado pelas autoridades municipais e pelas autoridades estaduais a um só tempo, porque o municipal dizia que tinha que recolher o tributo municipal e não o estadual, e o estadual dizia que era o estadual e não o municipal. E o produtor, aquele que gera emprego, que gera riqueza para o Estado, tendo que ir para o judiciário para saber para quem que ele teria que pagar o imposto. Então, isso abre portas para a insegurança, para a vontade de não investir, para a vontade de ficar com o dinheiro guardado e, sobretudo, abre portas para a corrupção. Porque é nessas indefinições, é nessa falta de clareza que a pessoa corrupta, né, cresce para pedir, na verdade, propina no lugar do pagamento dos tributos. Então, eu quero, sim, simplificar esse sistema. Então, candidata, para conhecer mais sobre as suas propostas, como é que a senhora pretende defender reindustrialização no estado de São Paulo, estado mais rico do país, que vem perdendo indústrias de forma acelerada? Bem, novamente, nós precisamos estimular quem está produzindo aqui a seguir produzindo, né? Seja pela redução dos impostos, seja pela capacitação da mão de obra. Eu visito muitas cidades, recebo muitos vereadores, muitos prefeitos, é incrível, mas muitas vezes tem empresa, tem indústria, tem hotel novo na cidade e não tem pessoas capacitadas para desempenhar as funções. São Paulo, o ensino em São Paulo está muito ideologizado. O ensino em São Paulo se afastou muito daquele viés correto de informar, de formar para execução de tarefas, para desenvolvimento de trabalhos. Nós precisamos investir nessa capacitação do povo que está em São Paulo. Não é do povo paulista, né? É do povo que está em São Paulo, porque São Paulo tem brasileiros de todos os lugares, né, que vêm aqui buscar oportunidade. Nós queremos qualificar essa mão de obra e tem pessoas de todos os lugares do mundo, né? São Paulo é um polo atrativo. Nós não podemos perder essa mão de obra. Fala-se muito em capacitar empreendedores, mas nós precisamos voltar um pouco, né? Não tem nada contra capacitar empreendedor, mas capacitar pessoas para trabalharem, funcionários mesmo. Criou-se um estigma, né, em torno da ideia de alguém querer ser um bom funcionário, né, um bom empregado, por que não? Mas nós precisamos resgatar, né, que pessoas bem formadas, pessoas capacitadas, com gente que confie no sistema. É muito duro querer investir num estado, num país, eu vou além, tá? Estou falando de Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal anula condenações confirmadas por 5 anos, por diversas instâncias, numa canetada. E quem conhece direito sabe que isso não pode ser feito em embargos de declaração. Então essa insegurança jurídica é que está matando a produção, o crescimento, não só de São Paulo, amigo, do Brasil, entendeu? Ninguém mais tem confiança. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Nós precisamos, a minha luta maior será e é por segurança jurídica. Às vezes a gente nem concorda com as normas, mas é preciso saber quais são. O jogo muda no meio do caminho. Olha o que aconteceu com o Sérgio Moro semana passada. Invadiram a casa do cara. Desculpa falar desse jeito, eu fico nervosa. Por causa do tamanho da letrinha. Gente, o que é isso? Isso é intimidação. Então, é esse estado de coisas que eu quero combater. A gente pode até não gostar das normas, mas nós precisamos saber quais são. Bem, eu queria agradecer a candidata Janaína Pascoal, deputada estadual, candidata ao Senado pelo PRTB de São Paulo. Esteve hoje aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Muito obrigada, viu, candidata? Deus abençoe. Obrigada. Boa semana a todos. Muito obrigada. Amanhã a gente segue a nossa série, né, Semate?